Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Essa semana a gente vai receber os representantes do movimento Ágora, que devido à urgência que o caso requer, também pode ser chamado de Agora. Vocês sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com o Leandro Machado. Leandro Machado é natural do Mato Grosso, formou em ciência política e é sócio fundador da Cause, consultoria que apoia marcas e organizações na gestão de suas causas. Estamos aqui também com Glauco Umay, paranaense, casado, cientista político e analista internacional. A gente vai entender esse movimento que requer uma certa urgência devido à situação que a gente se encontra. Eles defendem, entre outras causas, a candidatura é simples, sem a necessidade de um partido político. A gente vai fazer um debate aqui, compreender um pouco melhor o programa, esse programa que eles estão trabalhando nesse movimento Ágora e tentar entender um pouco mais, saber como nós, sociedade civil, podemos ajudar e melhorar essas novas ações que necessita de novo e necessita também de organização. Sejam muito bem-vindos ao programa. Eu queria que vocês falassem um pouco, cada um falasse um pouco de vocês e falasse o que é o movimento Ágora para que as pessoas de casa possam entender e fazer parte também. Obrigado, Rócio. Primeiro de tudo, obrigado pelo espaço aqui na TV Comunitária. É muito bacana poder estar aqui. Falo por mim, mas também falo pelo Glauco. A gente estudou aqui em Brasília, moramos aqui na quadra da TV, então acho que tem uma questão aí sentimental da gente estar voltando aqui nesse momento, 20 anos depois, praticamente. A gente sempre está aqui em Brasília, mas, enfim, está aqui 20 anos depois de ter estudado em Brasília, falando de política, que foi o que a gente estudou na Universidade de Brasília. É muito bacana. Então, primeiro de tudo, muito obrigado. Acho que desde então a gente tem se envolvido aí em carreiras diferentes, mas sempre lidando com a agenda pública. E nos encontramos ultimamente, no último ano, pensando um pouco o Brasil, pensando um pouco o que ia acontecer com o nosso país, dadas as questões todas que a gente vê o dia todo na televisão, o nosso país ruindo, o cidadão comum afastado da política, e os políticos profissionais tomando conta de tudo e cobrando o preço que a gente está vendo que eles cobram. Alto, por sinal. Altíssimo. Então, a gente acabou se juntando aí um grupo de 50 pessoas, 50 profissionais, 50... De diversas áreas, né? De diversas áreas. Então, eu e o Glauco, coincidentemente, estudamos juntos e estamos aqui, mas esse grupo é muito diverso, tem gente do Brasil todo, tem liderança indígena, tem liderança de comunidade de favela no Rio, tem ativista, tem advogado, enfim, um pouco de tudo. De pessoas que estavam aí em uma faixa etária, numa geração dos seus quase 40 anos, vendo a situação que o Brasil se encontra e falando, a gente precisa fazer alguma coisa e alguma coisa agora. Alguma coisa para resgatar o cidadão comum e para ele também discutir política e também entrar na política, porque senão os profissionais vão tomar conta e vão tomar cada vez mais conta. Também muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Acho que é muito bacana sempre discutir política e discutir política em Brasília, que é o local que é a minha casa de coração, apesar de ser paranaense, o local que eu morei mais tempo foi aqui em Brasília, né? Estou aqui praticamente 3 vezes por semana. O sentimento que nos uniu nesse movimento do Agora, ele é um sentimento de inclusão, né? Nós começamos a perceber que a política ela acabou excluindo o cidadão. Deixou invisível. Deixou invisível, né? A política passou a ser, o fim dela passou a ser ela mesma, né? E não o bem público e não o cidadão. Então, dentro desse sentimento de inclusão, nós começamos a pensar o que a gente poderia fazer e como que a gente pode tentar ganhar espaço para que você, eu, o Leandro, qualquer pessoa aí, participe da política. Não como profissão, mas como uma obrigação, um dever, uma vocação,
algo altruísta, voluntarioso, seja a palavra que queira usar, mas a gente deve participar da política, da gestão pública, da fiscalização, porque só assim, com o cidadão comum, o profissional da TV, o profissional empresário, o profissional consultor, o professor, o funcionário público, essas pessoas que constroem o país, constroem a cidade, o Estado e a União. Então, só trazendo essas pessoas para a política, dentro de um bom senso, dentro de razoabilidade que requer a gestão pública, é que a gente vai conseguir sair desse caos político, econômico, social que a gente vive hoje e construir algo que seja bacana, seja justo e seja legal para todo mundo. Bem, pessoal, a gente está conversando aqui com Leandro Machado e Glauco Maia, eles são representantes do Ágora, e você pode participar conosco, sugerindo temas, debates, pode assistir esse e outros programas através do nosso site, paineldacidadania.com.br, ou através de solicitação por mensagem WhatsApp, 6199-811-4665. O tema que a gente vem debatendo nesse momento é um tema necessário e urgente. Dentro do programa de vocês defendem a ideia de candidaturas avulsas. Nós tivemos aqui com o senador Regufe semana passada, e das propostas, uns projetos do senador Regufe é a ideia de que possa ser feita candidaturas avulsas, sem a necessidade de um partido político. Como vocês veem isso nesse momento, haja vista a necessidade e a lei exigir que a pessoa esteja filiada a um partido, mesmo não concordando com a ideologia ou com as ideias do partido, apenas aluga uma legenda para participar daquele processo eleitoral. Essa é bem a velha política, né, Rócio? É aquela coisa, aquele cálculo ali pragmático de onde eu posso levar mais dinheiro, levar mais poder, levar mais espaço. O que a gente propõe, e aí não só o Agora, como um conjunto de outros movimentos, são candidaturas independentes. E você é cientista político, você sabe, os partidos são necessários, mas não esse tipo de partido que está aí. Verdade. São partidos que efetivamente representem anseios da população. E os partidos hoje no Brasil detêm o monopólio, então, das candidaturas. Ninguém pode concorrer se não estiver dentro de um partido. Lista fechada, distritão. E aí a gente vai para cada vez mais absurdos e mais absurdos sendo colocados dentro da mesa. E eles não querem renovação política, eles estão fechando todas as portas. O que a gente está propondo com candidaturas independentes ou candidaturas avulsas não é para acabar com os partidos, muito pelo contrário, é para fazer uma concorrência saudável com os partidos. Então você tem candidaturas independentes, mas tem candidaturas dos partidos também. E acabar com o status quo. E acabar com o status quo, conseguir furar esse bloqueio aí. O senador Regufe é contemporâneo meu da UNB, estudamos juntos lá. Que maravilha. Militamos muito na UNB e na política estudantil, enfim, política partidária também. E é justamente isso que o Leandro falou. De novo eu volto com a questão da inclusividade e da exclusividade. Os partidos querem se tornar exclusivos. Eles querem fazer com que os políticos que já estão neles fiquem lá e não saiam, não tenham concorrência. A forma que a gente encontra de também não pulverizar e ter aí 1000 partidos políticos no país são as candidaturas independentes. Talvez, como não seja viável agora para a próxima eleição a candidatura independente, alguns partidos aceitem candidaturas independentes dentro das suas legendas para viabilizar candidaturas da sociedade, porque a gente ainda não conseguiu mudar a legislação. Mas o que a gente defende são as candidaturas independentes. E aí é muito importante isso que o Leandro falou, não é para acabar com o partido, é para fortalecer o partido. Porque a concorrência nesse sentido vai fazer com que os partidos sejam ideológicos, sejam representativos, sejam mais transparentes, sejam mais democráticos e sejam mais inclusivos. Então, essa ferramenta de candidaturas independentes, ela é fundamental para o amadurecimento da democracia e do processo eleitoral brasileiro. E me diga uma coisa, agora a gente está vendo um Congresso aí desgastado, sem nenhum tipo de representatividade. Agora, com relação à denúncia que o Ministério Público apresentou contra o presidente Temer, praticamente uma bancada o tirou da investigação, que foi a bancada ruralista. Então, essa bancada, ela defende apenas interesses mínimos, com criação de políticas públicas que atenda um mínimo de pessoas, não atende uma coletividade maior.
Agora, falando desse Congresso que não representa a sociedade completa, como seriam as eleições de 2018 se a gente aprovasse o Distritão, se aprovasse esse fundo bilionário de 3,6 bilhões, a gente teria os mesmos fazendo os mesmos e as pessoas que querem, como vocês, mudar a política, dar uma cara nova, uma inserção da sociedade, uma visibilidade àqueles que sempre estiveram fora da política, da democracia e da sociedade em geral. Como é que a gente pode ver essas eleições de 2014 para o parlamento? Se isso se concretizar, essas propostas absurdas, né, e no meu conceito antidemocráticas, se elas forem realmente aprovadas, isso é a perpetuação da velha política, né? Verdade. A perpetuação de tudo que vai contra bons princípios de gestão pública, de democracia, de participação popular. Então a gente precisa de todos os telespectadores, a gente precisa ampliar as nossas redes e fazer com que todo mundo participe dessa discussão. Deixa o site de vocês, o contato aí. O site é www.movimentoagora.com. Isso. Então entra lá, se cadastra, recebe a newsletter, participa, dá dicas, porque a base da política é escutar. Sem dúvida. O político hoje em dia ele não escuta. Ele está tão deslocado, né, descolado da sociedade. Tem rede social só para expor as suas coisas sem ouvir, então, sem o retorno. Então a gente precisa ouvir isso e a gente precisa fazer com que as pessoas participem, né? É difícil, é cansativo, toma tempo, mas é necessário. O Brasil urge, né, dessa participação popular. Então, quando a gente tem medidas como essa, distritão, fundo e etc., lista fechada, etc., sendo discutida, a gente precisa pressionar o deputado. E hoje em dia a tecnologia facilita. Muito. São aplicativos, são e-mails, são WhatsApp. Pressiona o deputado, pressiona o Congresso. Não precisa ir lá na frente do Congresso necessariamente, mas pressiona digitalmente o mundo na palma da mão. Como a gente estava conversando antes aqui, a gente não vive mais sem o celular. Sem celular, então vamos usá-lo como ferramenta de pressão popular, de democratização, de acesso à informação, de furar esse status quo, né, como bem disse o Leandro. Eu acho que toda essa movimentação, Rócio, só mostra que essa política, como ela é feita há anos, ela está ruindo. É um desespero aí, é o baile da ilha fiscal dos congressistas que estão desesperadamente tentando aprovar uma dinheirama, um saco de dinheiro sem fim, para que eles continuem fazendo as campanhas do mesmo jeito, sem falar com a população, com programas milionários, com efeitos especiais na TV, mas sem proposta porque não dialoga mais, estão completamente separados da população. E é isso que a gente quer. Hoje, aqui em Brasília, é um dia bem bacana para a gente do Movimento Agora, porque a gente inicia esse processo de escuta aqui em Brasília. A gente vai ter um lançamento do Processo Nacional de Escuta em São Paulo, agora em setembro, mas hoje em Brasília a gente já começa a reunir gente, a escutar as pessoas, a conversar com as pessoas, a entender os problemas aqui de Brasília e como a sociedade, não somos nós do Agora, mas a sociedade unida pode resolver esses problemas. A gente vai almoçar logo mais com um grupo aí de mais de 20 profissionais para discutir o que está bom aqui em Brasília, o que está ruim, o que pode melhorar, o que a sociedade precisa meter a mão para pegar e falar, isso aqui, esse problema é nosso, é a gente que vai resolver e vamos resolver. Levar o debate mesmo em si para a sociedade. O Lula agora em caravana pelo Nordeste, ele deu uma entrevista e o jornalista questionou sobre o crescimento do Bolsonaro em pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. O Lula respondeu que o que dava condições do Bolsonaro crescer é uma falta de politização da sociedade. É as pessoas estarem inseridas no contexto político, procurando saber um pouco mais. Vocês têm o RAPS, né? É o centro que faz a formação de políticos, dando aula de cidadania, exercício de cidadania e politização. Porque a gente vê aí, principalmente nesse Congresso eleito, parte em 2010 e parte em 2014, a gente vê que as pessoas não têm nenhum compromisso, nenhum conhecimento. Eu queria que você falasse um pouco mais como que é essa formação, como que é esse curso de formar políticos, essa politização dos pretensos candidatos. Legal.
A RAPS é uma organização da sociedade civil, que eu tenho muito orgulho de ser um dos fundadores. A gente fundou em 2012. E a RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, veio já lá naquela época desse olhar, um grupo de pessoas que estavam um pouco afastadas da política, se aproximou um pouco mais e viu a necessidade de lideranças. A gente olhou para o espectro político e falou, cadê os líderes políticos de verdade, aqueles que querem a transformação, que estão comprometidos com o bem público e etc. A gente achou pouquíssimos. Falou, bom, precisamos criar uma organização de novo da sociedade para encontrar onde estão esses bons quadros políticos, que sim existem bons quadros políticos, selecioná-los, um processo de seleção rigoroso. O Glauco é líder RAPS do ano passado, passou por esse processo de seleção, sim. Então hoje está no processo também de formação aí. Que conta, exato, que conta com professores de Harvard, professores da USP, da UNB, diálogos, debates, formação tanto em como fazer campanha, como fazer um bom governo, um bom mandato. Então a RAPS é um pouco isso, é uma rede de lideranças bem selecionadas, que estão lá, hoje são mais ou menos umas 200 lideranças desde 2012, que não só estão ali em rede discutindo agendas importantes, como a agenda da sustentabilidade, de mobilidade, a agenda de política externa do Brasil, mas também aprendendo a fazer a boa política, aprendendo a fazer uma boa campanha e um bom mandato. É verdade. Agora, a gente viu as eleições de 2016 aí, que muitas pessoas deixaram de votar porque não se sentiam representadas naquele momento. Isso é uma tendência que eu acredito que vai se repetir agora no ano de 2018. A gente viu agora, semana passada, segundo turno no Amazonas, que praticamente 50% da população deixou de votar. Exatamente. Seja por votar nulo, branco ou abstenção mesmo, deixou de ir às urnas. E a gente vê que esse crescimento não é um crescimento simples e de uma ou duas pessoas. Boa parte da sociedade prefere dizer, não tenho representante para ter esses políticos que estão aí, eu prefiro não votar. Usando do instituto do voto facultativo, que é aquela multinha de R$4 que a pessoa vai e paga e se torna legal novamente para a justiça eleitoral. Agora eu queria que vocês falassem para a senhora que está assistindo a gente lá na favela do Mingau, lá no Sol Nascente, ou para a senhora, para o senhor que mora no Lago Sul, e pode ouvir qual recado que vocês dariam para essas pessoas que estão pensando em anular o voto, deixar de votar, tendo em vista esse grande movimento que vocês hoje estão protagonizando no Brasil. O movimento, ele começa antes até do voto, que é da participação, da escolha, da definição dos candidatos, né? Importante. À medida em que se a gente criar uma nominata que represente. Que represente. À medida em que a gente se ausenta do processo de discussão dos candidatos, os candidatos que vão estar em 2018 são os mesmos que estão aí, que não nos representam, por isso a gente não vai sentir vontade ou necessidade de votar. Isso só piora, é um círculo vicioso. A gente tem que romper isso e torná-lo um círculo virtuoso, onde a nossa participação vai estimular novas lideranças, novas participações, novas ideias, oxigenar o sistema, a gente se sinta à vontade e sinta-se estimulado a votar, a participar, a debater ideias, para que o Congresso, as assembleias, a Câmara Distrital, os governos, enfim, as prefeituras, nos representem de forma mais direta, de forma mais, de novo, eu uso essa palavra, inclusiva, que é o que não acontece hoje. É um direito do cidadão, eu defendo o voto facultativo, eu acho que é uma escolha do cidadão votar ou não temos que ser obrigados a votar, mas no momento em que a gente está na história do país, o voto nunca foi tão importante. A participação da sociedade no processo eleitoral nunca foi tão importante como agora. Então a gente não pode se deixar se desestimular, se sentir alijado do processo, porque isso favorece aqueles que a gente não quer estar lá e que acabam ficando porque a gente não participa. Então temos que romper com isso, né, Leandro? Eu absolutamente concordo, não poderia concordar mais. Eu acho que uma coisa que está na mão do cidadão, então repetindo o Glauco, é o voto. O ano que vem, se a gente começar desde agora, primeiro, fortalecendo novas lideranças. E a gente está falando de liderança, é a liderança do bairro, é
o cabeleireiro, é a cabeleireira, é a líder da ONG do bairro, é a Dona Maria, que é lá a líder ali da rua dela. São essas pessoas que precisam se meter mais na política, porque senão, de novo, os profissionais vão tomar conta. Se a partir de agora a gente começar a se interessar mais, a ouvir mais, a gente vai preparar uma surpresa para esses políticos velhos o ano que vem. Vai ser uma demissão geral em outubro do ano que vem. Então eu acho que é se envolver agora e ter em mente que o ano que vem é ano de demissão geral. É dar as contas para todos eles e colocar gente nova no lugar. A gente vê aí que é um congresso que desrespeita a sociedade. A gente viu aí, voltando agora, a questão da denúncia contra o presidente. Deveria, no mínimo, investigar, né? Aprovar a investigação para que, se chegasse a alguma conclusão, caso depois do inquérito aberto concluísse que ele não tinha nada a ver, voltasse. Exatamente, mas a população queria uma investigação. Agora, outro fato que a gente vê nessa nossa política hoje do Brasil é com relação ao financiamento. Em 2015, não foi 2015, não, foi uma determinação do STJ que proibiu a questão do financiamento de empresa privada. As pessoas jurídicas não poderiam financiar as campanhas, haja vista diversas escândalos que a gente teve aí de corrupção já comprovada, que com o benefício e o Instituto do Financiamento Privado, a gente teve muitas questões de retirar o dinheiro do contribuinte. Um empresário não vai financiar uma campanha para você se ele não tiver a garantia de retorno daquele dinheiro. É a questão do não existir almoço de graça. Agora, como é que a gente poderia ver um financiamento de campanha tendo em vista que o financiamento público ia tirar mais dinheiro da sociedade? O financiamento privado não teria condições, haja vista as nossas empresas. Nos Estados Unidos, o financiamento de campanha é público ou privado. Os grandes partidos, eles não querem saber do financiamento público. Eles vão para o financiamento privado, porque sabem que as pessoas vão pagar para eles ali. Agora, os pequenos partidos dependem do financiamento público. Qual seria o sistema ideal? O modelo ideal para que a gente possa financiar as campanhas aqui? Claro, que a gente deveria fazer uma campanha mais barata. Qual modelo que vocês acham que seria o ideal nesse momento de financiamento de campanha? Olha, eu acho que um modelo ideal, primeiro de tudo, é o modelo transparente. É tudo transparente. Hoje, a tecnologia, Rócio, já permite que a gente tenha em tempo real todas as contas publicadas. Agora, você imagina, pela lei, o partido só é obrigado a prestar contas do dinheiro que ele recebeu, e aí não estou falando nem se é de público ou se é privado, é só dele prestar contas, porque é um dinheiro, a gente tem que prestar conta. Né? Lá em casa também, quando eu gasto a mais, eu preciso prestar conta. Então, os partidos prestam conta 6 meses depois, 8 meses depois de ter gasto. Então, primeiro de tudo, uma reforma boa... Inclusive, recebe doação fora do período. Exatamente. Antes da prestação de conta, ainda pode receber doação. Então, o que está no escuro não é legal. A gente precisa jogar luz em cima disso. Com relação ao financiamento público e privado, eu acho que tem prós e contras em todos os lados. Você colocou um contra muito, muito importante, que é em relação ao domínio, né, das grandes empresas, do poder econômico sobre o poder político. Ou seja, eu te dou aqui um caminhão de dinheiro e você depois resolve os meus problemas. Isso criou um mercado de políticos despachantes, não é? Enfim, os empresários pagavam para eles iam lá despachar os problemas. E de financiamento quase que exclusivamente público, porque o dinheiro que era privado voltava do público para as empresas, né? Era só um cash flow, um fluxo de caixa, né? Era só um fluxo de caixa, um adiantamento. Exato. Então, criou-se essa loucura. Agora, um fundo somente público também terá os seus problemas. Primeiro de tudo, como que divide essa dinheirama? É um dinheiro, quer dizer, as campanhas custam. Outra pergunta a campanha precisa custar isso tudo mesmo? Ou não pode ser campanha barata? Desculpa fazer um parênteses, esse é o grande ponto. Eu acho que antes da gente discutir o modelo de financiamento de campanha, a gente tem que discutir a forma como as campanhas são feitas, né? Distritão, voto como ele é hoje proporcional, voto distrital misto, limites para a utilização de shows, etc. Enfim, a gente tem que discutir e baratear as campanhas.
As campanhas têm que ser baseadas em ideias, em conceitos, e não em shows pirotécnicos, né? E não em dinheiro, em artistas que apoiam e tal. Então, o poder que a Justiça Eleitoral tem e o Congresso Nacional tem de criar normas e legislações deve atacar isso. Vamos discutir com a sociedade. O que a sociedade quer discutir? Ela quer ver um show ou ela quer discutir uma ideia? Como é que a gente pode, então, trazer o custo da campanha, que é aqui para cá? Uma vez que a gente diminui esse custo radicalmente, e é possível reduzir esse custo aqui radicalmente, o Regufe, nosso companheiro aqui, é prova disso. Né? Gastou, acho que, não tem número, 10%, 5% do que um grande candidato gasta. Então, vamos reduzir esse custo de campanha, aí sim vamos discutir o modelo. Não vejo problema em financiamento público e privado, desde que seja transparente. Tem limite, claro. Desde que seja limite, desde que as empresas prestem contas e... Já dizia que o melhor detergente é o sol. Né? Quando você joga a luz, você clareia e mata tudo. Né? Então, vamos discutir a campanha e aí depois o financiamento, que pode ser privado, público, um modelo misto e tal, mas é importante que a gente discuta ideias. Né? Tá, é isso mesmo. Vocês de casa, a gente está discutindo aqui sobre o movimento Ágora com Leandro Machado e Glauco Mai. Lembrando que você é o protagonista principal. Pode assistir esse e outros programas através do paineldacidadania.com.br ou solicitando através de mensagem WhatsApp 6199-811-4665. Agora, a gente está chegando ao fim, né? Pro bate-papo gostoso assim, vai ligeiro. Agora, eu queria saber de vocês uma outra coisa com relação ao movimento de vocês. Nesse momento, há condições de vocês mostrarem, colocarem na campanha, na disputa das eleições de 2018, representantes para todos os cargos? Vocês teriam condições hoje de levar candidatos, mostrar um caminho nessas condições hoje para todos os cargos? Que o ano que vem a gente vai ter eleição para deputado distrital, né, que é relativo ao estadual, federal, senador, governador e presidente. Exato. O que a gente está preocupado nesse momento, Rócio, é em ouvir as pessoas, entender qual é o problema das pessoas, entender qual é a saída que nós, como sociedade, queremos para essa crise que a gente mesmo se meteu. Então, primeiro tudo é isso. É óbvio que a gente, como um movimento político, também entende, percebe o processo eleitoral e sabe que é importantíssimo, como eu falava aqui, vai ser o momento da demissão geral. Sabemos da responsabilidade de participar também, né? A gente não pode só pregar a participação sem participar. Exatamente. E por isso mesmo a gente pensa, sim, em ter aí alguns candidatos do agora, a gente está falando em mais ou menos 30 candidatos em nível nacional, entre candidatos a deputado distrital ou estadual, dependendo da unidade da federação. Seria um por estado ou tem uma concentração maior? Não, eu acho que está um pouco espalhado. A gente, com certeza, não conseguirá ter candidatos em todos os estados, mas aqui em Brasília a gente quer ter, porque é simbólico, porque é uma cidade, enfim, que não preciso falar da importância, né, de ter gente aqui querendo essa renovação, cidadão comum querendo essa renovação e concorrendo aqui. Verdade. Agora, a gente sempre faz um questionamento aqui. Eu queria que você falasse Leandro por Leandro e Glauco por Glauco, para a gente encerrar esse bate-papo. Leandro por Leandro, eu sou um matogrossense, apaixonado por Brasília, estudei aqui, os meus melhores anos da minha juventude foram em Brasília, e apaixonado não só por Brasília, mas pela ideia da política, da boa política, da política democrática, aquela política que dá voz ao cidadão comum. Bom, sou Glauco, pai de 2 meninas que eu sou completamente apaixonado. O tempo que eu tenho livre eu passo com elas, brincando, e tenho a política como vocação. A exercendo ou não, está no meu sangue. Durante toda a minha vida eu participei e eu quero contribuir para o meu país. E mais especificamente até aqui em Brasília, porque eu já morei em diversos países do mundo, em diversos estados, diversas cidades, mas Brasília é a cidade que eu escolhi como a minha cidade, né? E tem muito a ver com esse sonho de Brasília construído aí para que todas as pessoas do Brasil e do mundo venham construir um projeto inovador e de inclusão. Então, eu sou esse cara que quer contribuir com alguma coisa para todo mundo e para minhas filhas, né? Que eu sou apaixonado. Obrigado pela presença de vocês, foi ótimo o debate. Lembrando que você de casa é o protagonista principal dessas decisões. E para que haja ações como essas e que a gente tenha resultados objetivos, práticos e rápidos, vai depender da sua manifestação o ano que vem nas urnas,
Conte conosco sempre e até a próxima semana.